Fluidos Vitais, sejam bem-vindos. Estamos aqui com Ivan Costa e Souza. Itabuna. E Souza com S ainda, né? Itabuna, Bahia, Rogério Alves. E um prazer estar participando do 11º Encontro Mundial de Magnetizadores, tendo a oportunidade de bater um papo com essa sumidade, esse grande amigo, um grande irmão, e que como especialidade, entre outros, desenvolveu aí através de uma longa pesquisa, vai falar um pouco sobre os aprimoramentos do TCM, tratamento da circulação pelo magnetismo. É uma grande metodologia para evitar as amputações, como falamos todos, né, Ivan? Seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado. É um prazer estar junto com os amigos aqui. Ele falou de sumidade, vai sumir demais. Mas importante falar do magnetismo não só no tratamento da circulação, mas de um modo geral, né? Todo mundo sabe que o magnetismo começa, já começa que a gente chama de timoneiro, segura no timão e até hoje, vai continuar até, mesmo que desencarne, ele vai continuar lá no mundo espiritual, cuidando da rede do timão. O TCM surge num trabalho, o primeiro trabalho que nós programamos fazer de pesquisa, foi o trabalho de asma, eu chamei de TAN, mas não é da empresa TAN, né? De tratamento da asma pelo magnetismo. Fizemos o início da pesquisa, mas as pessoas portadoras de asma foram embora. Era pertencente a bancos e foram transferidos, não teve condição de concluir, mas isso eu ainda vou fazer, essa pesquisa. Aí aparece o TCM, num diálogo com Adilson Mota. Ele estava fazendo tratamento de circulação lá em Aracaju e conversando com ele, que era assim, no início do magnetizador tinha eu, Adilson, Ana e Jacó. A gente estava conversando entre nós quatro, sabe? Tanto é que surge o primeiro M, uma conversa entre eu e Jacó. Ele quer fazer uma reunião, como ele falou aqui no M4, eu, Jacó, Adilson e Ana, nós íamos para Natal, para fazer uma reunião, uma discussão nossa, nós quatro aqui, e que ele ali pudesse surgir alguma coisa para o futuro. Nós trocávamos e-mails sempre, para dirimir qualquer dúvida, discutir algo, mas ele queria fazer um encontro assim. E aí sugeri ele que ele podia fazer um encontro maior. A gente levaria o grupo lá do Cláudio de Carvalho, que era onde ele trabalhava, e ele, com o grupo de Natal que já estava lá, ele tinha um grande grupo lá que trabalhava com ele no Leão. Adilson Mota com o grupo de Aracaju e Ana com o grupo de Pelotas. Então, daria em torno de 60 pessoas. Jacó ampliou uma ideia sua do primeiro encontro. O encontro era nacional, né? Mas que não tinha gente de fora da Bélgica, tinha alguns magnetizadores dos Estados Unidos. E aí Jacó chamou de mundial. E aí abriu umas 40 vagas. Então tinha 60 100 pessoas. 100 pessoas. Era o projeto no início e chegou a 100 pessoas, assim, 122 pessoas. E foi o primeiro encontro. E lá, Jacó pediu que apresentasse, mesmo que o TCM tinha 10 semanas só de pesquisa. Comecinho do estudo. Do trabalho, mas tinha um resultado muito interessante para apresentar. E aí tinha um estudo de 112 pessoas que tinham depressão. Quando Jacó foi lá, lançou o livro em Itabuna sobre depressão. Foram convidados 36 centros para participar da palestra de Jacó do seminário. E depois do seminário, nós vimos o resultado, aqui já tinha estudando, desde 78 que a gente estuda magnetismo, com os livros antigos de Pasta, Rino Curte, Winifredo Toledo, todos eles antigos. E Jacó lança o livro de depressão, e lá durante esse encontro, mesmo tendo 36 casas espíritas que foram falar para o seminário, depois que terminou e Jacó fez uma demonstração, nós levamos uma pessoa que tinha depressão profunda, ela subiu no palco carregada e desceu andando. Jacó fez. Normalmente Jacó não faz isso, né? Ele fez a demonstração com o paciente, ele não faz isso. E ele fez a demonstração com o paciente, desceu andando, e disse, rapaz, que coisa é bom demais, né? É bom demais. E aí, depois nós perguntamos qual era a casa que queria fazer, não apareceu nenhuma. Mas como foi? Nós que convidamos Jacó na reunião de diretoria com um grupo de trabalhadores do PASSE, e eu disse a eles, não é possível que a gente convide uma pessoa que sai de Natal para lançar um livro aqui.
e nós não vamos fazer nada. Nós resolvemos fazer o trabalho da depressão primeiro. Nós fizemos a depressão. Conversando com o Adilson, ele estava fazendo trabalho de circulação, testando alguma técnica na área circulatória. Ele conversou comigo, eu conversei com o mentor da casa sobre o assunto, que era o Dr. Coronel do Carvalho, que era o nome do centro. E ele disse que mandou um recado para Adilson, e eu falei lá no primeiro ano, dizendo a Adilson que ele prestasse atenção, né? Como ele sempre foi muito estudioso. Ele estava vendo se o fluxo do dorsal, do tornozelo para cima, né? Numeral, e depois no coronário ele gira no circuito frontal. Mas a Adilson está tentando ver se dando um passo, ele contraria na lei a regra de magnetismo, que é de cima para baixo. Ele também estava testando, né, se ele podia, como esse fluxo era travado nos centros secundários ali do circuito dorsal. Ele estava testando da parte de baixo para cima para ver se esse circuito melhorava. E o mentor da casa disse a ele que não, que ele tinha que seguir a regra de magnetismo, mesmo que o circuito é ascendente, mas a regra de magnetismo no tratamento é sempre descendente. Então, a Adilson falou assim, nós trocamos muita ideia com a Adilson, a gente só tinha 4 pessoas para conversar dentro de si. E o mentor da casa um dia mostrou a gente na maca, com uma pessoa que tinha um problema circulatório. Ele mostrou na maca os pontos. Foi a primeira vez que eu vi o centro de força do circuito dorsal. Só interromper. Então, os centros foram de você, quando começou o estudo, determinou os centros, então, através do auxílio mediúnico, da presença de um... Isso, o mentor da casa, ele mostra, né, no início, ele mostra os centros de forças do dorsal. Ele mostra com um pedaço de algodão, como o médico estava lá, ele era um dos médicos que trabalhavam na cura. Ele aí tinha lá um doente de problema circulatório, ele aí mostra, colocando o pedaço de algodão, posicionando nos pontos corretos do centro de força. Ele começa pelo numeral, Jacó tinha falado um pouquinho sobre o numeral, que deu uma confusão meio espírita, né? Jacó está inventando o oitavo, não se lembra? Porque André Luiz já tinha falado de 7, os principais, né, no circuito frontal. E aí Jacó aparece o oitavo, no numeral, ele mostra o numeral, depois mostra os dois do circuito torácico, depois ele bota os 2 do circuito dorsais, ali do secundário dorsal, depois é do lombar, que a gente chama de dorsal também, do lombar, depois ele bota o básico, o coxígeo, e bota o secundário da coxa, os 2 secundários do joelho, desce para o secundário da panturrilha e desce para os 2 secundários do tornozelo e mostra como é que o circuito funciona. Que ele vem pelo tornozelo e sobe pela panturrilha, entra pelo 2 do joelho, vai para o 2 da coxa, ele afunila no coxígeo, os náderes, depois ele sobe por 2 lombares, sobe por 2 torácicos e afunila numeral, encontra com o coronário, e aí ele volta a abrir, vem para o frontal, depois do frontal ele desce para o laríngeo, vai para o cardíaco, aí para o gástrico, vai no esplênico, que entra pelo genésico e o circuito continua. O pessoal está acompanhando agora o circuito que a gente está colocando aí na tela para vocês. Então ele mostra isso e pede ao grupo, aí inicia a pesquisa, ele pede ao grupo que dali para frente. Ele não atenderia mais ninguém de circulação, só em casos mais graves, e passa para o grupo a responsabilidade de atendimento da circulação e que a pesquisa fosse feita. Olha só, Ivan, como é interessante, né, a gente ver essa independência que o plano espiritual quer que a gente tenha. Né? Não estabeleça com eles uma dependência. Não. Eles querem que a gente esteja livre para pesquisa, para correr atrás do trabalho e buscar os resultados. Né? Inclusive, nós aprendemos, né, nessa casa e com os mentores da casa, uma coisa que como eu sou muito perguntador, pergunto tudo isso para mim ele é orientador e eu pergunto a quem sabe. Eu vou perguntar a quem não sabe, porque quem não sabe não vai me ensinar nada. Então eu tenho que perguntar a quem sabe. Eu disse com meu pai com 11 anos de idade. Meu pai me disse que quando eu fui para o ginásio, na tempo era ginásio, né? Ele disse, aprender uma coisa na vida. Quando você não souber uma coisa, procura quem sabe, porque quem não sabe nunca vai lhe ensinar nada. Sabe? Então eu perguntava a quem sabe. Então, como aí não tinha nada de um livro sobre esse assunto, eu perguntava aos mentores as coisas, te criou intimidade. Acho que toda casa espírita devia ter uma intimidade com o mundo espiritual.
Às vezes tem casa espírita que não sabe nem quem é o mentor. Tem casa espírita que nunca se relacionou com o mentor, nunca perguntou nada, nunca fez reunião de avocação, né? Nunca fez nada disso. Então não tem intimidade de trabalho. Então você é uma equipe só, de encarnados. Encarnados é uma equipe só. Então tem que ter intimidade, amizade, tem que ter tudo. Aí eu um dia, não sou perguntador, como eu disse, e eu fui perguntar uma coisa ao mentor sem estudar. Não, nunca devemos fazer isso. Primeiro estuda e tirar dúvidas. Faça a nossa parte primeiro depois achareis. É isso. Aí eu fui perguntar e o mentor me disse assim, no livro tem. Eu não sabia, não entendi a resposta, né? Inicialmente assim. Eu fiz a pergunta e ele me disse, no livro tem, eu não entendi a resposta. Aí perguntei de novo, aí ele tornou a repetir, no livro tem. Aí eu fiquei zangado, não gostei não. Falta de caridade, e assim que os espíritas falam, nós espíritas. Falta de caridade, ele devia ter respondido. Aí ele me respondeu. Ele me diz, a resposta é essa. Nós não estamos aqui para incentivar a preguiça mental. Então eu aprendi isso. Então de hoje, daquele dia que é uma pérola, né? Não é ok. Então quando eu aprendi isso, hoje qualquer assunto que eu vou perguntar aos mentores, primeiro eu estudo tudo, analiso tudo. E eu vou perguntar aquilo que eu não tenho como achar. Só ratifica, só para fazer os últimos acertos. Isso, assim, eu leio tudo, estudo tudo, depois eu pergunto. A minha dúvida, ou a minha interpretação está correta, se não. E eles tiram essas dúvidas. Agora, fazer tudo por nós, eles não fazem. E quando alguém vê que um mentor está fazendo tudo, certo? E deixando que a nossa participação seja quase zero, isso não é mentor. É bom tomar cuidado. Tem muito cuidado, porque senão não precisar da gente, né? Mesmo fazer direto. Né? Então a gente tem lá, nós dizemos assim, então o TCM surge assim. E nós não tínhamos nenhuma metodologia de pesquisa. Eu peço a Jacó que ele escrevesse a metodologia de pesquisa. Jacó disse que não tinha tempo, porque ele estava na África. E me pediu que fizesse a metodologia. Aí no segundo ano, nós trouxemos uma metodologia de pesquisa, que é aquela de buscar uma amostragem maior. Nós tínhamos 26 pessoas por meu circulatório na casa, inclusive 13 trabalhadores. E os trabalhadores eram testemunha do teste. Né? Nós trabalhadores éramos testemunha do teste. Então tinha 13 pessoas de fora, estava em tratamento, mas tinha 13 trabalhadores. E nós fazíamos os testes de comparativo. E normalmente a parte pior ficava com os trabalhadores, né? Então dava a câimbra de noite, dava a câimbra de nó, aí, né? Mas nos trabalhadores, não dava nas pessoas não. Né? Então, e essas patologias mais aparentes que vocês identificaram na largada eram mais o quê? Até para posicionar as pessoas. Aí você tinha pessoas com câimbra generalizada, você tinha câimbra de dedo, de pé, câimbra no pé, queimou nos pés, aí tudo no pé primeiro, dedo no pé, queimou nos pés, câimbra nos pés, varizes, necroses, né? Tinha tudo isso aqui nos pés. Aí tinha câimbra na panturrilha, câimbra na coxa, queimou nas coxas, queimou em todas as pernas. Aí tinha hemorroida, muita hemorroida. Varicose. Aquelas úlceras de varizes. Tinha varizes, ulcerações de varizes, chamado varicoses, né? Úlcera varicosa. Tinha muita hemorroida, muita variz de vagina, vaginais. Aí você tinha algumas coisas estranhas, né? Tinha pessoa que tinha câimbra nas costas, queimou nas costas. Tinha uma senhora que tinha câimbra na língua. Até brincadeira. O que essa mulher está fazendo com a língua, né? Está falando alguma coisa que não deve. Porque câimbra na língua eu nunca tinha visto, né? Mas aparece uma mulher com uma câimbra na língua e quando dava a câimbra ela não conseguia falar. Eram dores horríveis, né? Então você vê o movimento circulatório e não chegamos na área cardíaca, né? Depois subi já agora no M10, lá em Pelotas. Ana faz aquele trabalho com problema no coração, né? Casa Senhora, né? Mas nós não chegamos na circulação alta, nós começamos na circulação baixa, mesmo que estão aparecendo casos agora também de circulação alta. Mas no início foi essa, nós estamos começando assim, fizemos metodologia, estatística de que vê, nós medimos todos os seios frontais e dorsais dos pacientes, fizemos uma comparação entre eles com a mesma doença. Mais de 10 mil,
10 mil amostragens. Nós fizemos primeiro tato, 26 pessoas com todos os 11 mediadores que tinham lá. Mas sempre não faz um só. Faz no mínimo 3 para confirmação. E nós chegamos a uma estatística com um número muito bem colocado de que o centro de força que descompensava ou desequilibrava essa área circulatória era o centro. O oxígeno estava bem claro para a gente. Os 2 da coxa, os 2 torácicos e principalmente o humeral. Então, eram esses principais, mas tinha os outros secundários que também participavam. E agora, diante do quadro, sabendo quem eram os desorganizadores, aqueles que estavam em desequilíbrio, congestionados, ou o que fosse, ninguém pode chamar. Chegou até um comentário, né? Eu fui falar de desorganizadores, sempre desorganizador viu um problema no movimento espírita você vê que coisa. Mas eu chamo de centro que está levando, a sua desorganização leva a tipo de doença. É muito bom isso, porque você descobre logo, né? Qual centro de força que está participando. Dali, você pode criar uma metodologia de tratamento, sabendo quem são os centros que estão ligados ao caso, ou sintoma, ou está ligado ao problema. Você monta uma técnica de atender aqueles centros. Agora surge, a gente faz o diagnóstico da situação, mas agora a ideia é como bolar uma metodologia de tratamento. Aí que é. Bom, a gente já sabia quais são os principais, sabia que são os secundários, a gente teria que atender. Aí surge a primeira dúvida. Nós fomos como. Aí aparece o genético muito forte no circuito frontal. E naquela época a gente não sabia que essa ideia de refluxo, né? Atender pelo refluxo. Mas surge o refluxo, um problema lá, logo detectado, que quando a gente entendia o básico, o genético se harmonizava, mostrando que o genético é refluxo do coxígeo, o coxígeo é refluxo do genético. Então, ali já detectava, eu disse isso. Na conclusão, não era uma conclusão ainda, mas as primeiras aproximações, eu comecei a mostrar isso, que toda vez que eu entendia o coxígeo, o genético harmonizava. Consequentemente, era o refluxo, atendimento pelo refluxo. Então, entendi o coxígeo e o refluxo pelo genético, ele se harmonizava. Eu botei isso lá na primeira observação. Quando nós levamos esses dados lá para o primeiro encontro, o primeiro erro, já tinha 10 semanas. Mas uma coisa que chamou a atenção é que já 85% dos sintomas já assumiam em 10 semanas de atendimento. Aí quando eu mostrei, 87%. Aí eu mostrei isso a Jacó, pelo e-mail, Jacó disse, rapaz, isso é interessante, você mostrar isso lá, estatisticamente. Como é o resultado do TCM, mas Jacó está muito verde. Ele disse, não, mas não é um bom resultado, é estimulador para que as pessoas façam pesquisa. Eu levei com o grupo do Claudio Novo de Carvalho. A equipe foi para lá, como eu disse, a equipe fomos em 13 pessoas. Jacó tinha 36 lá. A Dilson foi com um grupo de uns 20. E Ana foi com 4 pessoas. Porto Alegre. Mas depois, muita gente surgiu lá, foi gente de Fortaleza, foi gente dos Estados Unidos, da Bélgica. Tem um caio muito de participação de fora. Daí mais, mostra esses dados iniciais. Mostra uma coisa interessante também no resultado. É pessoas que têm uma mostrando que todo tratamento magnético ele é continuativo e acumulativo. Então as pessoas que não faltam nenhum dia de tratamento, o resultado é muito melhor. Então as pessoas que não falta nenhuma semana, nenhum tratamento que leva uma vez por semana, o ideal seria no mínimo 2 vezes por semana, mas nenhum paciente vai 2 vezes por semana. Muito difícil. Por mais que você ir lá a semana toda tinha trabalho, você tinha trabalho de segunda a domingo, mas nenhum paciente se propôs a fazer 2 atendimentos na semana, só um. E assim mesmo está falta. Então, e o resultado não é mais rápido por isso, o resultado não é melhor por isso. Então, o que é que acontecia com a gente lá? O diário demonstrava de que as pessoas que nunca faltava nenhum tratamento, nenhuma semana, nenhum dia de tratamento, eles tinham 87% de resultado, apareceu o sintoma. As pessoas que faltavam, só 47% de sintomas apareciam. Olha, a assiduidade, então, é importantíssima no tratamento. Isso. É verdade, então a gente sempre bate isso lá no grupo, que chega, as pessoas que chegam, para não faltar dia nenhum. Então é feito um trabalho de esclarecimento, de conscientização no paciente, para que o paciente realmente se comprometa, esteja comprometido. Normalmente o mundo espiritual não falta, a cada
tem que fazer o melhor possível, né? Fazer o Mas papel, o maior interessado... mas o paciente não cumpre com o papel, ele não faz o evangelho no lar, ele não participa às vezes do estudo do evangelho, ele não toma água magnetizada direito, né? Aquela que é a participação dele, quando ele faz a avaliação, ele vê que está lá na mão dele, ele tem que sempre esclarecer aos pacientes a participação dele, né? A participação dele e a participação médica. Você percebe isso quando você vai ao médico, né? Essa necessidade de uma orientação clara, precisa, né? O paciente tem que estar consciente que ele é importante no tratamento, que ele tem uma função muito importante no tratamento, que ele, a partir da boa vontade, da vontade de melhorar, isso tudo estimula o tratamento. E lá agora, depois desse tempo todo, né? Depois de 10 anos, 11 anos, nós mudamos, depois de muitas avaliações, nós mudamos muita coisa. Ele já recebe essa orientação no atendimento fraterno. Muito bom. Então, já no atendimento fraterno, ali a gente já dá a ele todo o material da participação dele, o evangelho no lar. O grupo vai implantar o evangelho no lar. Você precisa na casa dele, não. O grupo vai ensinar como é que faz, explicar. O papelzinho escrito de como tomar água magnetizada, já está escrito. Ele recebe tudo por escrito, ele não recebe mais só. Ele recebe durante o início do trabalho, algum esclarecedor diz isso, repete sempre isso, né? Mas ele recebe escrito. Todos eles recebem por escrito. Qualquer paciente de qualquer área ele recebe por escrito isso. Que é a prescrição que o Rogério está falando, isso. Né? Se a gente vai ao médico e a gente recebe toda a orientação médica... E quando ele sai do atendimento fraterno, tem uma pessoa para orientar no detalhe, que às vezes no atendimento fraterno não passa limpo para ver se realmente entendeu. Isso, nós não temos tempo de fazer isso, então ali a prece. Então, a pessoa explica a prece. E explica o evangelho no lar, e explica a água magnetizada, como é que toma direitinho, se ele entendeu, tudo direitinho. A pessoa faz isso com ele. Sabe? Mesmo que o atendimento fraterno não faz inicialmente, mas um esclarecedor vai ensinar com ele, e ele vai receber essa ideia, sempre esse esclarecimento no salão. No dia que ele chega, ele recebe sempre, chama a atenção aos pacientes, todos que estão reunidos ali para o atendimento. De novo, ele recebe sempre esse esclarecimento da participação dele, da importância da participação dele aqui. Como você vê, Ivan, essas ampliações das suas pesquisas, dos estudos que foram feitos, agora com as pessoas no TCM3, né, quando o paciente já é virado de frente, tratado da parte frontal, e agora algumas pessoas já incluindo os perpendiculares também na finalização do trabalho? Isso surge quando nós lançamos em Curitiba o TCM3, porque teve um intervalo, né? Eu fiz o TCM1 no primeiro M, Para que as pesquisas chegassem TCM2 aqui em Aracaju, no M2, e aí parou a pesquisa. Mesmo Por que parou? Parou porque eu tive feito transplante, né? Então teve que se cuidar primeiro para depois cuidar do Eu fiz 3 anos, os rins pararam, sabe? E eu, mesmo sendo atendido os 2 mergulhadores do mundo espiritual, o doutor Gloriono e o doutor Hans, o doutor Alenão também, da equipe da gente, mais equipe do doutor Hans. E eu fui mantido por 10 anos, sem precisar fazer diálise, tentando ver se eu não fazia diálise, mas eu tinha que passar por isso, e aí em 2010 eu tive que parar. Aí parei, né? Não fui para o M3, nada. A gente podia ter ido, né? Mas é um trabalho você marcar casas de diálise, né? Para você ficar lá. E ia me empatar, porque toda vez que eu fosse fazer diálise, eu não podia assistir o hino. Então, eu preferi ficar. Estava muito no início a diálise, eu não tinha muita certeza do que era aquilo. E aquele negócio, pô, não, eu queria passar por aqui, né? E quando eu passei dos 20 que fizeram diálise comigo, mais de 95% desencarnaram. E é um negócio triste você ver pessoas desencarnadas de você junto daquelas cadeiras, você não pode sair, está preso na máquina, só não desencarna de você. Né? Se eu não fosse espírita, eu não sei onde é que eu encarava o negócio daqui. Né? Aí a enfermeira diz, com você é espírita, você está acostumado com gente morrendo, desencarnado, então. Ou quando a cadeira estava pura de manhã, eu já sabia que alguém tinha desencarnado, né? Então, era um choque. Ou a cadeira pura, ou alguém que morria junto da gente, que os médicos tentavam salvar, junto da gente não conseguia. Ou trazia pessoas de UTI,
para fazer diálise junto a gente na mesma sala e desencarnava ali, né? Então você vê que... Desculpa, eu fiz questão de citar isso porque às Sim, vezes a sim. gente se pergunta mesmo qual é o seu problema, porque as pessoas têm essa oportunidade maravilhosa e estão esperando o quê? E aí um exemplo muito legal para você. Muita gente pensa que magnetismo também não sofre, não fica doente, é tudo bom. E aí você retoma depois, né, que faz o transplante, e aí eu volto, pegando o gancho da pergunta do Rogério, com relação ao perpendicular, e aí vocês começam a trabalhar... Aí quando nós chegamos em Curitiba, que lançamos o TCM3, ao ir para Curitiba, aí eu já estava transplantado, né? Eu fui para Curitiba e levei o final do TCM3. O 2 estava em Aracaju, o 3 terminando o projeto. E quando eu terminei o projeto TCM3, eu levava para Curitiba com conclusão final, eu disse ao mentor da casa, ele me perguntou, e aí, meu filho, você vai para Curitiba? Se eu vou, vai apresentar trabalho? Se eu vou. O trabalho terminou, doutor? E nós vamos... E ele vira para mim e diz assim, terminou o quê? Seu trabalho. Terminou? Não terminou? E não apresentava. Ele disse, não, nem começou. Aí eu fiquei sem graça. Ele, como é? Ele nem começou. Isso aí é uma etapa que o senhor está cumprindo. Tudo bem que vai servir para ajudar muita gente, mas nem começou. Eu fiquei sem graça, porque para mim tinha terminado, que eu ia começar outra coisa, mas ele disse, não, termina não. Isso aí é uma etapa a ser cumprida. Aí que nós vamos fazer uma avaliação, o grupo fez a avaliação do trabalho. E na avaliação aparecem mais 6 etapas a fazer. Aí começa a introduzir algumas coisas de teste. Era o perpendicular. A gente tinha que introduzir o perpendicular, e nós introduzimos 3 perpendiculares logo. E a gente está testando lá, né? Agora. A gente introduziu o perpendicular, os laterais, o diagonal para pegar o esplênico, e aquele que a gente faz normalmente. Normal. Você chama de meridiano. Então, veja que nós fizemos, todo mundo só faz o meridiano. O lateral visa equilíbrio e outras funções. E muita gente esquece do esplênico na hora de pegar o... Aí nós introduzimos isso daqui, no teste. O doutor Bezerra mandou dizer doutor Bezerra, a gente fala sobre intimidade, né? O doutor Bezerra trabalhava com a gente lá, sempre ele aparecia para ajudar a gente, e a gente fica pensando assim, doutor Bezerra está em tudo que é lugar que faz o bem. Então, como Jesus também está, então, não sei porquê. Por isso que eu falo de intimidade com os mentores. Aí tem que ter, né? Mas não podemos. Se vão trabalhar junto. Eu fui visitar ministrar um seminário em São Sebastião, e lá o doutor Bezerra estava. Ele estava lá. Aí eu aproveitei que a gente estava sem teto, nós mudamos de casa, fundamos uma casa nova, os trabalhadores, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, com todos os magneadores, nós estamos fundando uma casa nova. E aí o doutor Bezerra estava lá presente, através de um médico. Eu aproveitei e disse, meu amigo, nós estamos precisando do senhor. Ele disse, para quê? Nós estamos sem teto, sem terra. Nós não temos casa, não temos nada, nós vamos dar tudo de novo. Né? Ele disse que ficasse tranquilo, que a espiritualidade, como sempre, ajudou e ajuda a gente. A gente está lá, ainda sem teto, a gente está com uma casa, trabalhando. O que é que aconteceu lá? Nós introduzimos perpendiculares. O doutor Bezerra mandou dizer o recado que a maior coisa, a melhor coisa que a estudante já fez pelo magnetismo, trazendo aqui para a Terra, foi o TDM1. E ele disse que o TDM1 era a base de qualquer tratamento. Então, como eu disse isso lá, que ele mandou um recado, para dar um recado aos magnetizadores lá, eu dei. Eu dei um recado, ele deu um recado para os magnetizadores de modo geral, e o recado para Jacomelo, timoneiro meu, também deu um recado dele lá. Ele se preocupasse muito em ficasse preocupado com as coisas que tem que ser feitas e esquecesse a lateral, né? Nunca ficar criticando ele. Tudo bem que ele responda, mas vamos preocupar com o magnetismo. Vamos, segue no rumo e esquece a lateral, que a lateral incomoda muitas vezes. Mas é normal isso é normal. Qualquer coisa que se apresenta como novidade em qualquer grupo, a reação é natural. Então, para mim, a reação é sempre natural. Qualquer grupo que se apresenta uma coisa nova, tem uma reação natural de aceitação, que todo mundo gosta de ficar no que está, né? Aí, ninguém quer sair na área de conforto. Então, ninguém quer, está certo. Está na rotina, você tem que trocar a rotina, cria problema em qualquer área. Pode ser bem ou ruim,
bom. O bom do magnetismo, Ivan, é que ele lá na frente você tem como comprovar, funciona ou não. Isso. Se funcionar, vamos continuar. Se não Então, funciona... Na avaliação agora nós introduzimos o TDM, a gente faz TDM1 inicial para depois começar a TCM1. Tá? Qualquer tratamento, de qualquer doença. Em dia que acontecer um reequilíbrio de toda a filtração do corpo. Isso Depois... já em dias atuais, né? Agora. Isso. TDM1. Nós estamos introduzindo aí Isso, agora, isso. pesquisa nova. Então, TDM1, depois TCM1, segue-se. Os perpendiculares no final, a gente separa dois grupos para testar, um com o outro sem, né? Você tem que ter testemunho. Sem testemunho não tem valor Os nenhum. perpendiculares já entram direto já no TCM1 já. E sim. Então, a gente está tentando entrar no TCM3, mas nós estamos colocando no TCM1. Então, o teste é tudo no 1 já. Está entrando lá no 1. Uma das coisas da pesquisa anterior que nós falamos aqui é que a primeira ideia era que nós comparamos foi o seguinte: nós começamos a trabalhar no circuito frontal ou no circuito dorsal? Essa era a primeira ideia lá. Levantaram todos os problemas que tinha de circuito frontal e de circuito dorsal no tato. Como é que começa primeiro? É no frontal ou no dorsal? Aí nós comparamos o metade, né, 13 contra 13, e verificamos que o resultado no dorsal é melhor, começando no dorsal é melhor do que no o frontal. Então no dorsal dá 74% de resultado e começando pelo frontal só dá 31%. Você vê que... E hoje, Jacó também chega à conclusão, e a gente já tinha concluído isso lá, de que todo tratamento começa pelo dorsal. Por isso que Jacó está fazendo refluxo. Atendimento por refluxo, ficar virando o paciente, né? Então a gente faz TDM1 e TCM1 por refluxo. Então, não tem problema nenhum. Depois nós colocamos algumas coisas que nós vamos traduzir daqui para frente, que está na avaliação. TDM1, os perpendiculares, a mentalização. Nós verificamos que quando eu fiz o tratamento com os mentores dos rins, os mentores me auxiliaram fazendo mentalizações, que eu fizesse mentalização. O paciente fazendo mentalização. Mesmo que o paciente tenha que fazer suas mentalizações. Essa combinação agora que a gente quer ver um grupo, não fazer isso com diabetes 2. Vamos introduzir agora diabetes 2, tratamento de diabetes 2 lá, seguindo a pesquisa de Wade, né? Essa mentalização de que ele, ao receber o passe, ele esteja mentalizando melhor. Não é ali não. Quando eu fiz o tratamento de rins, o Dr. Hans me pediu para fazer algumas mentalizações em casa. Não testar isso lá. Uma era ordem mental, na avaliação está isso. Ordem mental, eu mostrei lá em Curitiba. Ordem mental. Então, ele me mandou que eu desse a ordem mental ao meu órgão que estava com problema, certo? Porque se você é espírito, você comanda seu corpo, né? Seu corpo, então você tem que fazer um comando. E ele fez isso comigo. Era para dizer o risco que tinha que funcionar, voltar a funcionar, cumprir a sua função. Mas eu pedia ao rim para fazer isso. Aí quando eu voltei, ele disse: você está fazendo errado. Fazendo errado como, doutor? Ele disse: está fazendo errado. Errado como? Eu pedi ao rim para voltar a funcionar. Ele disse: porque eu não mandei você fazer isso? E tu mandou o quê? Porque a linguagem de espírito é diferente, né? A linguagem do espírito nem sempre a gente entende aqui, né? Então, doutor, o senhor me explica direito, que eu não entendi, não. Então, é ordem mental, você tem que dar ordem, não é pedir. Se você é o dono, como é que você vai pedir uma coisa? Você vai pedir o dono? Você é o mesmo dono, então você dá ordem mental. Então, nós vamos separar um grupo de pessoas que faça a mentalização de ordem mental do problema e o outro que não vai ter testemunha para te comparar estatisticamente resultados. Os percentuais de resultados. Os perpendiculares, com mentalização, TDM. Depois ele nos pediu, eu falei isso lá, deu um tumulto, se dá tumulto no movimento espírita que tu faz, fazendo esse negócio, né? Então são duas mentalizações, as de casas e as do magnetador na hora de atendimento. Está faltando muito isso às vezes no tratamento. O que é que ele quer que aconteça com um paciente em função daquilo que ele tem de problema. Ele tem um problema de diabetes, então o diabetes dele, a causa é o quê? O baço dele não produz insulina? Pronto, então eu quero que o baço volte a produzir insulina. Então essa é a mentalização do magnetador no ato do tratamento. Tá? E em casa, né, o paciente vai dizer que ele também, com ordem mental, ele vai dizer que ele quer que o baço dele produza insulina. Então, isso, a gente está medindo não só do magnetador, como também do paciente. Né?
Então não introduz isso, não tem isso ainda. A gente precisa de 2 grupos, né? A gente está separando os grupos primeiro ainda para fazer testemunha resultante. E aí é ordem, não é por favor, né? Não, mas por favor. Não. É ordem, não. Eu também fiz assim. Ele já é mal criado, né? Já não está funcionando, Ele é mal criado. Pois é, então o que é que está acontecendo? Aí eu pedi, né? E aí, Aí ele também nos pediu, está lá na avaliação. Ele me pediu para fazer lavagem de perispírito. Aí eu não entendi nada. É o que isso? Durante o banho, ele me pediu que eu mentalizasse como se fosse uma asepsia do perispírito. Eu nunca vi isso no lugar nenhum. Falar isso no meio espiritual, uma confusão toda. E aí fiz. Durante o banho, como o banho é um dispersivo, eu aí fiz isso, né? Como fosse um dispersivo, água caindo, como fosse um dispersivo. Mas não vai gastar muita água, por isso não. Cuidado para não gastar água. Dá uma confusão doida. Daqui a pouco todo mundo no Brasil, em vez de tratamento, vai gastar. Chuveiro vai dar uma confusão doida. Vai dizer, tá ficando doido. Mas o mentor nos pediu, o doutor Hans que nos pediu que fizesse isso. E ele também nos pediu um terceiro, que talvez a gente faça um teste quando tiver um grupo. Ele faz um teste, separa 2 grupos para a gente fazer isso. Irradiação de luz. Então ele nos pediu que a gente fizesse, como nós aprendemos lá no Evangelho, que nós somos luzes, né? Nós somos luzes, e Jesus diz isso, né? Que brilha a vossa luz. E ele pediu que a gente irradiasse luz de dentro para fora. Então, o mentor disse, um dia você vai fazer exercício em casa, 2 vezes por semana. Você se vê irradiando luz de dentro para fora. Mentaliza isso de irradiação de luz para fora. Que faz parte desse tratamento seu. Aí eu perguntei a ele, que tinha pessoas da diálise comigo, com o mesmo problema. Eu perguntei, doutor, eu posso estender essa técnica, essa metodologia para outras pessoas que estão ao redor? Ele me respondeu, você quer adiantar a medicina do futuro? Se é para adiantar, eu já fui adiantando. Eu já estou adiantando. Se ele fosse, eu vou adiantar, eu já estou adiantando, né? Mas isso tem que ser testado. Né? O mentor falou tudo isso, nos orientou e nós usamos isso. Eu me mantive 16 anos sem diálise, mesmo depois que eu estava com problema sério. Só tinha 15% dos rins funcionando. E com esse direcionamento mental? Não, antes. E veja que o médico já disse que ali eu tinha que participar de diálise. Mas ainda fiquei 16 anos. De 94 até me manter de 16 anos. Antes de entrar. Quando chegou em 2010, eu tive que entrar na diálise mesmo, não tinha mais. A creatinina já estava estourada. Que a gente fala muito, né, Ivan, que nós é que comandamos o nosso corpo, nós é que geramos o nosso corpo, nós é que estruturamos. Mas quando a gente fica meio doente, a gente se esquece muito disso. Né? E quer que o outro resolva. E grande parte é nós mesmos. Qualquer reequilíbrio nosso, quando a gente vê, fiz esses seminários, fiz um gráfico, né, para mostrar às pessoas. Qualquer doença começa com um desequilíbrio mental. Se for anterior, ou se foi durante a reencarnação, desequilíbrio moral leva o desequilíbrio mental, que leva o desequilíbrio perispiritual. Consequentemente, o perispiritual estoura no corpo, aparece alguma coisa chamada doença, que depois chama dor. Né? Ela vai para a dor. A dor pode ser física ou moral. E nesse gráfico de linha, a gente mostra às pessoas, né, que se a gente cuidasse da causa, não teria os sintomas, né? Ou as doenças em si. Você vai cuidar da causa, mas nem sempre vai ser assim, né? A gente cuida muito dos sintomas. Aí, e uma das coisas da pesquisa foi essa, que os sintomas somem. Mas a doença... Mas às vezes o centro de força continua desorganizado. Então tem que prestar atenção para dar alta a uma pessoa. Né? Você vê que as pessoas apresentam algumas pesquisas, o sintoma sumiu. Sim. E qual foi a causa? Sim, o sintoma é igual a alopatia. Você vai lá, vai dar remédio. Aí já está com a dor, tomou Doril, a dor sumiu. Alguns meses depois, volta de novo, horas né? depois. Volta tudo de novo. Então, qual é a causa que está lhe levando àquele problema, aquele desequilíbrio? Então ele tem que ser checado. O sintoma sumiu, já é um bom efeito, um bom resultado. Sim, mas a gente via ainda, e a gente diz isso lá no TCM, que é para dar alta, mesmo com o sintoma que sumiu, continuava em alguns centros de força ainda desorganizados, descompensados, desorganizados, desequilibrados. Então é bom checar primeiro no tato, e para dar alta a alguém, o grupo
testa no tato. Se ele tiver 100%, a gente repete 3 vezes, como já recomenda, e a gente dá alta. Ivan, aí a gente vê a importância, né, e não tem como separar do magnetismo e o espiritismo caminharem juntos. Porque você cuida com o magnetismo, mas o espiritismo, a evangelização do espírito vai fazer com que essas gênesis, que esses começos, a fonte desestruturadora seja corrigida também, né? E aí você tem a cura real, a cura verdadeira, né? É porque, rapidinho, que mente sã é corrupção, né? Então, se você, mesmo que a gente traz no perispírito muita coisa que foi feita no passado, né? Mas com o bem você pode corrigir o mal, né? Muita gente vai pensar que só o mal pode corrigir o mal, uma expiação com X, né? Para não dizer que é com S, que tem muita gente que espia com S, termina espiando demais. Então, a vida dos outros que ele fosse, se fosse a dele, não conhece a si mesmo, não conhece a si mesmo, né? Então você vê que ele, se ele cuidar da área moral, como é recomendado pela doutrina espírita, a evangelização da criatura, né? A reforma íntima, o que for ali, você verifica que você pode já sanar esses males que você está passando aqui agora e já está projetando seu futuro de ter um perispírito muito mais numa condição melhor, que dá formação a um corpo melhor, que você vai diminuir as doenças no futuro, de regeneração, não tem mais doença. Graças a Deus que não tem mais doença. A gente vai caminhando para o final, temos outros compromissos hoje, né? E você tem abordado recentemente a questão das distrações. Isso. Né? Distração de qualidade, que você deixa para os magnetizadores e principalmente para quem está chegando? Porque se eu me distraio no início e parto pela premissa de copiar aplicações, é um perigo também, né? Porque eu posso cometer erros graves, né? Na formação de qualquer grupo iniciante, o iniciante tem que ter, no mínimo, conhecimento de anatomia e fisiologia. Estou dizendo que ele vai ser um doutor. Não. Né? Ele tem que ter noção, no mínimo, para saber onde estão os órgãos, né? Sim. Ele dá um passo no fígado, vai trabalhar o fígado do lado esquerdo, não vai achar nunca, né? Então, não pode. Anatomia, fisiologia, noções. Mesmo que ele quiser estudar mais, e a doença que ele for tratar, ele acha que ele tem que estudar, ler muito sobre essa doença. Mesmo na alopatia, mas na medicina, mas ele lê muito sobre ela. É a equipe, não é um só não, porque às vezes é um só que lê, né? É a equipe. Né? Depois ele tem que fazer um treinamento, uma capacitação na área de perispírito, e sempre que força, ele tem que conhecer isso. Depois ele tem que ir para partir para o magnetismo agora, ele tem que saber conhecer toda a técnica do magnetismo, ele tem que conhecer todas essas possibilidades de técnica, ele tem que saber a estrutura, trabalhar sempre na estrutura, ter uma noção plena de tato. Ele tem que ter exercício de tato inicial e depois ele vai desenvolver o tato com exercício. Mas no mínimo, e a área de mentalização, de vontade. Tem que estudar a vontade. E um dos melhores livros para estudar a vontade é Manual Prático do Espírita, né? Que é de Ney Pereira Pérez. Então tem lá como desenvolver a vontade. E ele tem essa mentalização através da vontade, ele forma os 6 itens, que é base para qualquer magnetizador. E agora nós estamos avaliando nesse Brasil todo que a gente viaja por aí. E aqui no interior da Bahia. Nós estamos verificando que, o que você está falando aí, é chamado de distrações de qualidade da técnica. Né? O magnetizador se acostuma tanto a trabalhar que ele vai distraindo. Automatiza o processo. Automatiza e ele distrai muito na hora da aplicação das técnicas, na aplicação da estrutura, na aplicação do tato, ele distrai muito e comete nessas distrações, alguns erros, equívocos, e aí na hora não faz a coisa como deve ser. E o resultado não é tanto como poderia ser. Certo? Isso é chamado de distração. Prejudica o tratamento. E na hora da aplicação das técnicas, nós estamos verificando, né, que os magnetizadores, pelas distrações, ou às vezes por falta de conhecimento e de estudo, as técnicas não estão sendo bem aplicadas, não, de acordo com o manda o magnetismo. Estudar. Tem que estudar sempre, né? Então é bom, né, que qualquer equipe, qualquer grupo, chame o seu grupo. Nós fizemos agora de novo, meio que o grupo está com a gente há 16 anos. Nós chamamos o grupo todo, fizemos toda a reciclagem de tudo que eu estou falando aqui. Certo? E nós estamos fazendo uma reciclagem agora de todas as metodologias que nós usamos, que vocês apresentaram nos M's. Então, nós voltamos a discutir tudo de TDM, voltamos a discutir tudo de TCM com treinamento prático, toda a tecnologia, tudo que existe de metodologia, quanto que a gente usa diabetes 2, que também o Wendy fez, e o Wendy já corrigiu por avaliação. Nós temos o sistema novo que o Wendy recomendou. E nós
demos uma pasta a cada magnetizador de toda a metodologia que existe pronta para ele estudar. E tudo que ele está sendo aplicado no centro, ele tem na pasta a metodologia de aplicação. Todas as doenças que antigamente a gente atendia praticamente TCM, TDM, hoje nós temos mais de 37 doenças sendo atendidas na nossa casa. Mudou, agora diversificou o número de doenças. E agora a gente não sabe como é que trabalha no início, porque não tem metodologia pronta, a gente vai ter que criar, né, na hora. E o grupo reúne para criar uma metodologia inicial para aquele paciente, para aquela doença, que ele nem conhece nem o nome da doença. Não pesquisar a doença, ver como é que a alopatia trata, a gente vai fazer um tático, vai fazer uma metodologia, ver quem são os organizadores, quem está desorganizando ali, aí a gente faz uma metodologia de tratamento, iniciar com TDM1, todos passam por ali, mas depois a gente vai atender os centros de força que estão ali desorganizados, ou descompensados, desequilibrados, como a gente queira chamar. Veja que a metodologia é essa. É da preocupação de reciclar os pacientes, fazer uma avaliação sempre das técnicas, de tudo que eu falei. Ser cuidadoso realmente. Cuidadoso, por isso que o nosso amigo Adilson que teve aqui agora nesse M, mas aí a pessoa chama que Adilson gosta muito de disciplina. E se Adilson gosta, eu também gosto, eu sou parceiro dele. Então tem que sempre fazer a avaliação. O pessoal tem um meio de avaliação que se perde. Então, me parece que não vai descobrir que eu estou errado. Descobrir que estou errado não, vai melhorar o trabalho, né? Não tem outra função. E é um trabalho de excelência, como diz o Rogério, né, Rogério? Sua abordagem, você sempre traz isso, né? Se a gente se propõe a fazer o trabalho, você tem que ser com excelência, tem que ser com qualidade, porque senão é melhor nem fazer. Quando você vai no médico, você espera o melhor do médico. E quando o médico não faz aquilo melhor, você se decepciona, se frustra e muda. Então você vai numa casa espírita que não lhe acolhe corretamente na recepção, que não faz atendimento fraterno, o nome já chama atendimento fraterno, né? Então tem que ser fraternal com a pessoa que chega. Depois não encaminha as pessoas, se for para tratamento, se é curioso para fazer estudo, para conhecer a doutrina espírita. E depois que você trata a pessoa que ele fica boa e quer ficar na casa, tem que encaminhar ele para o estudo, para o trabalho. É assim que a gente faz lá. Na nossa casa nós temos muito estudo, o grupo da base é estudo, tá? E trabalho. A gente segue Kardec disse que na casa espírita não vai ter frequentador. Como você disse, lá tem que ser, e eu fui dizer isso naquele IME de Curitiba, o colega não gostou, me perguntou se lá tinha média de sustentação, eu disse que não, tinha média de trabalhação. Não, lá não tem não. Lá quem sustenta a casa são os pilares, né, da casa. Né? Essa irreverência, esse carinho com a gente. O nosso muito obrigado, Ivan. Obrigado, eu dei. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Conhecimento foi feito para se multiplicar, não foi feito para guardar na gaveta. Tem que compartilhar. Ivan, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade e me coloco à disposição. Se vocês precisarem da gente, aqui no M, em qualquer lugar que eu esteja, ou participação em qualquer local, que eu vá lá, que eu possa ajudar, eu posso ajudar. Eu estou disponível para fazer isso. Muito obrigado. Para você que nos assiste, assina o canal, está aqui embaixo, aciona o sininho para receber as notificações. Nosso grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.